Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, Excelentíssimo Senhora e Senhores Ministros componentes desta Corte, Excelentíssimo Senhor Membro do Ministério Público. Inicialmente, gostaria de enaltecer a bem-aventurança da sociedade brasileira em ver um caso de tal magnitude histórica julgado por este tribunal, composto por juristas cuja sabedoria e experiência são por todos nós admiradas. Em março de 2005, a Câmara dos Deputados aprovou, por 366 votos favoráveis e apenas 59 contrários, a pesquisa com células-tronco embrionárias no país. Meses antes, o Senado a havia aprovado, também por ampla maioria. O debate que precedeu a edição da lei foi intenso. Audiências públicas, seminários, matérias jornalísticas, manifestações de cidadãos, todas as vozes foram ouvidas pelo Parlamento, que soube acolhê-las, ponderar os seus motivos e materializar a sua vontade majoritária, inclusive em sinergia com a legislação vigente. Muito se questionou sobre a propositura da presente ação, que reabriu em parte o debate e inclusive ensejou a primeira audiência pública da história do Supremo Tribunal Federal. Aqui estiveram presentes cientistas das mais diversas matizes, colaborando na busca da indagação. Em que momento algo ou alguém pode ser considerado uma pessoa? Em que momento algo ou alguém pode ser considerado um brasileiro para o fim de enquadramento no caput do artigo 5º da Constituição e ao ferimento dos direitos de personalidade, entre eles o direito à vida? De fato, todos podem legitimamente trazer ao Judiciário suas visões de mundo, de acordo com motivações peculiares. E essa ação é mais um instrumento de amadurecimento e aperfeiçoamento de opções da sociedade brasileira. Mas o Congresso Nacional não vem aqui hoje para falar de passado, e sim para falar de futuro. Um futuro baseado em 3 premissas: a responsabilidade, o estímulo à atividade científica nacional e a esperança. A responsabilidade será concretizada pelos incisos e parágrafos do artigo 5º da Lei 11.105 de 2005 e pelo decreto regulamentador, onde estão previstos os seguintes controles. Primeiro, pela situação do embrião, que deve ser inviável, ou seja, inapto a gerar um futuro ser humano, ou congelado há mais de 3 anos, condição objetiva que reduz sobremaneira sua viabilidade. Segundo, pelo consentimento dos genitores, que deverão assinar um termo. Terceiro, pelo Comitê de Ética da respectiva instituição de pesquisa, que deverá aprovar previamente os projetos. A regulamentação normativa, senhores ministros, será exercida concomitantemente por 3 entidades públicas: o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pergunta-se agora, não atenderia melhor ao princípio da razoabilidade manter as pesquisas sob as luzes da fiscalização social, ao invés de proibi-las e assim remetê-las para a clandestinidade? A rigorosa regulamentação garantiria o controle ético dos procedimentos, enquanto que a proibição poderia significar apenas um fechar de olhos. O estímulo à atividade científica nacional passa pela percepção de que ou o país afirma a sua capacidade de produzir ciência, ou daqui a alguns anos estará importando medicamentos e tratamentos produzidos a partir de pesquisas com células-tronco embrionárias. Não há, data vênia, uma terceira opção. A utilização de células-tronco adultas é um caminho, mas um caminho que praticamente já esgotou as suas possibilidades. Há 40 anos, senhoras e senhores ministros, 40 anos,
a medicina faz tratamento com o uso de células-tronco adultas. Desde o primeiro transplante de células precursoras de medula óssea em 1968. E até hoje não se conseguiu transformar uma célula-tronco adulta em um neurônio funcional, por exemplo. Já a célula-tronco embrionária é sabidamente totipotencial, podendo se transformar em qualquer tipo de célula do corpo humano e permitir a busca da cura de doenças como a distrofia muscular, o mal de Parkinson, a fibrose cística, bem como tentar recuperar o movimento de pessoas, permitir-lhes que voltem a andar, dar-lhes vida, uma vida que em muitos casos ainda não foi conhecida. O fato de ainda não se terem conclusões definitivas sobre o uso de células-tronco embrionárias não é motivo para proibir as pesquisas, e sim para estimulá-las. Faz parte da condição humana superar os limites que a natureza colocou para nós. A transformação laboratorial de células da pele em células embrionárias foi um achado fantástico e estimulante. Embora os próprios autores defendam publicamente a necessidade de que as pesquisas com células originalmente embrionárias tenham continuidade e temam os riscos da mutação forçada de células, que é um pressuposto natural do surgimento de doenças como o câncer. É desejo comum, senhoras e senhores ministros, desejo comum que o surgimento de novas técnicas possa amainar o debate. Mas quem pode aguardar? Muitos de nós poderiam, mas aqueles que sofrem por causa de problemas genéticos ou acidentes físicos, estes não podem mais aguardar. A esperança, por fim, veio com a decisão do Congresso Nacional, adotando a tese de que o início do desenvolvimento humano se dá com a nidação, que é o acoplamento do embrião no útero materno. Não se poderia mesmo falar em pessoa, reconhecer como pessoa, um embrião que ainda não está nidado, até porque há milhares deles em clínicas de fertilização, onde a maioria, 97%, segundo alguns estudos, resta esquecida por todos os potenciais defensores. E ao final tem como destino o descarte. A fecundação não é o início da vida, nem pode ser superestimada, porque também há vida no espermatozoide e separadamente no óvulo. A fecundação é só mais uma das inúmeras ocorrências e intercorrências que afinal resultarão ou não num ser humano. Apesar do presente caso não ter qualquer correlação com clonagem, nem tampouco com a vida de outros seres, cabe trazer aqui a situação como exemplo meramente científico da ovelha Dolly, que foi criada a partir de um choque em uma célula mamária. Dolly não passou por uma fecundação. Poderíamos dizer que Dolly não viveu? Digladiam-se aqui, senhoras e senhores ministros, pelo direito de dignidade. De um lado, células que não terão útero e cujo destino final é conhecido. De outro, milhões de pessoas que têm sistema nervoso, complexidade, individualidade. Indivíduos que passaram pela magnífica formação humana sob a batuta divina. Indivíduos, adultos e crianças que têm alma, que têm sonhos e que ainda esperam que o seu direito possa ser reconhecido, o direito de alcançar ou recuperar uma vida melhor, como superior a concepções que, data vênia, passam ao largo do cotidiano e do sofrimento daqueles que lutam pela superação de seus graves problemas. Encerro essa manifestação pelo Congresso Nacional, postulando a improcedência da ação
e rememorando uma frase proferida por um médico e cientista durante a audiência pública aqui realizada. Ele está assistindo. Não sei exatamente qual o início da vida. Os senhores podem discutir qual o início da vida, mas eu posso dizer sobre esses pacientes que eles estão vivos. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra